Bom dia para você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz do Professor Simvaldo. Eu estou correndo aqui na rua Macapá. Minha corridinha de hoje, ela tem um sentido especial, porque hoje, terça-feira, dia 11 de novembro de 2025, eu estou completando exatamente 76 anos de nascimento. Pois é, hoje é meu aniversário natalício. Para os meus familiares e amigos mais queridos e mais íntimos, o dia 11 é o dia do meu aniversário. Porém, como eu fui registrado no dia 18 de novembro de 1949, as comemorações oficiais, elas acabam acontecendo sempre no dia 18 e não no dia 11. Mas, de qualquer forma, eu estou completando hoje 76 anos e estou correndo aqui na rua Macapá. Esse conjunto, esse condomínio aqui à esquerda, foi construído recentemente e está ocupado. Vejam vocês, são muitos blocos, não está totalmente ocupado, mas fica aqui na rua Macapá. Anteriormente isso aqui era uma empresa de beneficiamento de ossos e couro, a Zafer do Brasil, e aliás produzia um odor não muito agradável. Então aqui, ó, passei pelo condomínio e agora vou pegar um pequeno trecho da estrada Vitor Dumas. Estou seguindo aqui ainda um pouquinho. Essa aqui é a Rua Aurora. Essa rua aqui é uma das minhas ruas preferidas de caminhada, porque o movimento de carros, o movimento de trânsito aqui é reduzido. Não há circulação de vans nem de ônibus, então dá para correr devagar. Eu acho que eu corro muito devagar. Então essa aqui é a Rua Aurora, mas eu vou pegar agora aqui um pequeno trecho da estrada Vitor Dumas. Olha, ela segue aqui a Rua Aurora até o Matadouro, o antigo Matadouro, né? Que atualmente é a Zoonose, Escola Técnica Santa Cruz, FATEC, né? Que é no Largo do Bodegão. Então aqui eu estou num pequeno trecho da estrada Vitor Dumas. Então, algumas vezes eu vou pela estrada Vitor Dumas e entro ali em uma rua pequenininha que vai sair na comunidade do Zeppelin, no caminho do Zeppelin, na base aérea de Santa Cruz. Só que hoje, como eu tenho consulta de urologia daqui a pouco, às 10 e pouco, então eu vou pegar aqui à direita, depois do colégio, né? E vou me dirigir à Rua Nestor. Então, como eu estava dizendo aqui, olha, a rua aqui tem um colégio aqui, ó, frequentado. Ali do outro lado tem uma igreja, uma igreja, e aqui à frente daquele muro, aquela cerca branca, nós temos aqui, ó, Point 2 graus. O pessoal vem aqui no final de semana para tomar. Olha aqui o colégio, ó. O colégio fica na número 388. Então vejam aqui à direita, é o colégio, é a Escola Vitor Dumas. Então, aqui à nossa direita. Então, como eu estou falando, estou bem fazendo a minha corridinha. É uma corridinha bem tranquila, porque não dá para puxar muito. Não sou atleta, estou fazendo apenas a corridinha da saúde. E hoje, como eu falei, é especial por causa do meu aniversário. 76 anos fazendo a corrida. Comecei, como faço sempre, na Rua Nestor, já correndo, bem devagar. Peguei a Rua Visconde de Araguaia. Aí da Visconde de Araguaia atravessei pela estrada da Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Peguei um trecho da Avenida Rua Fernanda. Entrei na Rua São Benedito, né? Estrada São Benedito. E
peguei ali a estrada de São Benedito em direção ao Largo do Cristiano, Largo do Gonzaga, até entrar na rua Macapá. Então agora eu vou entrar nessa ruazinha aqui, que é uma rua que vai dar acesso ao antigo matadouro, ao Largo do Bodegão. Então essa rua, como eu já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões, ela foi totalmente saneada. Aqui era um lugar de muitos problemas de enchente, né? Porque aqui é um lugar baixo. Então na primeira administração do governo do Eduardo Paes, foi feito aqui, ó. Pavimentaram tudo, fizeram tubulação de saneamento e, enfim, deu mais condições, melhores condições para os moradores daqui. Então é um trecho que eu faço na minha corrida algumas vezes. Às vezes, geralmente é caminhada, né? Algumas vezes eu venho no sentido do Bodegão para cá, e hoje eu estou fazendo o sentido inverso. Então aqui, ó, tem uma rua aqui do lado direito, que é uma ruazinha sem saída, que vai dar acesso lá a outro trecho da Vitor Dumas. Então essa corridinha aqui, como eu falei, é uma corrida especial, corrida dos 76 anos. Como eu tive a oportunidade de postar em uma ocasião, no início de outubro, eu nasci em Campina Grande. Campina Grande é uma das cidades mais importantes do estado da Paraíba. Aqui, olha, o nome daqui é Travessa Vitor Dumas. Eu estava procurando aqui o nome da rua, é uma Travessa Vitor Dumas, que vai sair exatamente da estrada Vitor Dumas. Então, eu nasci na rua Vigário Calixto. Vigário Calixto foi um padre que era um líder, defensor da Igreja Católica na época da questão episcopal, por causa da maçonaria, né? Porque no século XIX a igreja era vinculada ao Estado. Nós estamos no canal de História de Santa Cruz, por isso que eu estou falando um pouquinho da história. E o Vigário Calixto e 2 bispos do Pará, depois eu vou colocar no link com os nomes aqui, que agora eu estou correndo, não estou lembrando. Eles começaram a fazer um movimento na igreja contra a influência e a presença dos maçons da maçonaria na igreja, porque havia uma influência muito grande. Sempre houve, a maçonaria sempre teve muita influência, não só na igreja, mas na política de maneira geral, senadores, até hoje, né? E os bispos, então, cumprindo determinação do Papa, se eu não me engano, acho que foi Papa Leão XIII, também vou colocar no link qual foi o Papa na época, fizeram algumas exigências, né, de que os seus padres, as suas paróquias, os seus sacerdotes não aceitassem mais a presença de maçons nas missas, nas procissões, nas celebrações, e muito menos que maçons fossem pertencentes à igreja. Olha, aqui é a ruazinha que eu falei que era sem saída, ela vai pegar aqui. E aqui é a estrada Vitor Dumas, ó. Estrada Vitor Dumas. Eu vou pegar a estrada Vitor Dumas à esquerda. Então, como ele foi contra o poder, né? Porque eram senadores, eram deputados, inclusive tinha padres. Por exemplo, o padre Diogo Antônio Feijó, que foi um dos regentes do Brasil na época da regência brasileira, né? O Diogo Antônio Feijó, ele era maçom. E aí os bispos compraram uma briga muito grande, porque é briga de cachorro grande, como se fala aí, né? Porque ele foi contra uma ordem, né? Ele foi contra o império. E claro, houve pressão com Dom Pedro II, o imperador,
Dom Pedro I era maçom, inclusive teve um título de maçom, Guatemezi, depois eu confirmo, Guatemezi, que foi o título que deram a ele quando houve a proclamação da independência. E aí Dom Pedro I também foi maçom. Dom Pedro II, eu não tenho muita certeza se ele chegou a frequentar a maçonaria, mas ele era simpático à maçonaria. E, como eu falei, os principais próceres, os principais políticos, as principais lideranças, os donos do poder naquela época, quase todos eram maçons. Então, o que aconteceu? Os bispos foram presos e houve, claro, aquela manifestação, aquele grupo da Igreja Católica, né? Como é que pode? Mas o imperador fazia isso porque, como eu disse lá no início, a Igreja tinha o sistema do padroado, governo, ou seja, a Igreja estava vinculada pela Constituição de 1824, que é o CIEP, o lateral do CIEP ministro, do CIEP Barão de Tararé. E aí os bispos acabaram sendo presos e os padres, alguns padres, inclusive o padre Calixto, chamado Vigário Calixto, que era um pároco naquela época, vigário, ele escreveu, ele se manifestou, enfim, assumiu uma liderança. Por isso tem o nome da rua onde o professor Simvaldo nasceu, no dia 11 de novembro de 1949. Eu fui batizado numa igreja em devoção a Nossa Senhora da Conceição, como aqui de Santa Cruz, que atualmente é a catedral. Agora, no início de outubro, quando eu visitei a minha cidade natal, Campina Grande, eu fui lá na igreja, onde fui batizado com o meu filho Igor, minha esposa Beth, a minha nora Letícia e as minhas netas Laurinha e Maria Fernanda. Estivemos lá visitando, aproveitei para visitar alguns locais interessantes lá, como o Açude Velho, que é um enorme lago, um enorme açude que tem no centro, onde antigamente havia captação da água para abastecimento da cidade. Enfim, mas hoje estou apenas rememorando isso para dizer que essa caminhada, essa corridinha tem um sentido especial. Essa rua que eu estou localizando agora, ali vocês podem ver uma placa naquele poste, é Rua Historiador Benedito Freitas. Só que é a famosa Vala do Sangue, né? Então, o nome oficial dela nem é esse, mas botaram lá a placa e você passa, aí você pergunta, o pessoal fala, não, aqui é Vala do Sangue, que é o nome popular. Mas o nome oficial da prefeitura é Rua Prado Júnior. Quer dizer, vejam vocês, Rua Prado Júnior, que é o nome de um político, foi o nome de um político, né? Então bem que podia mudar o nome para Benedito Freitas. E agora eu estou passando aqui, nesta rua, que ainda é um trecho aqui já é outra rua, Hermes da Silva. Essa Hermes da Silva vai sair lá na Rua do Império, onde tem a igreja da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. A igreja da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, o templo foi aqui em Colurbe, ó. Colurbe, posto de coleta. Colurbe aqui é um dos postos. Outro posto é ali na Avenida Isabel. Então, como eu estava falando, essa igreja do Sagrado Coração de Jesus, o templo, né, está sendo transferido aqui para a Rua das Palmeiras Imperiais. Eu vou passar lá em frente e vou mostrar para vocês. Rua das Palmeiras Imperiais, que oficialmente ainda chama-se Rua do Matadouro. Então, nos documentos oficiais, notas fiscais, tudo, tá lá, Rua do Matadouro. Mas o nome também já foi mudado para a Rua das Palmeiras Imperiais. E por que deram o nome de Rua das Palmeiras Imperiais? Porque na época da construção do Matadouro, e aí nós vamos passar em frente
a antiga sede administrativa do Matadouro, que atualmente é o Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, conhecido popularmente como Palacete Princesa Isabel ou Palacete do Matadouro. Nós vamos passar lá em frente, então fica em frente exatamente à Rua do Matadouro, que tinha em toda a sua extensão uma alameda de palmeiras reais e algumas figueiras indianas centenárias, que algumas ainda tem lá, que foram plantadas a partir de um projeto do paisagista francês Jean-Marie Laziou, famoso Laziou. Olha lá, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, já estão celebrando as missas aqui. Veja, lá atrás tem uma palmeira. E aqui, essa rua que atualmente chama-se Palmeiras, lamentavelmente não tem mais palmeiras, porque as palmeiras foram morrendo, foram caindo. Tem uma só. Vocês podem ver o frontão dela, a parte alta dela lá em cima. Então, olha, vocês vejam aqui tem uma casa ainda antiga do Matadouro. Olha aqui o gradil de ferro, né? Tudo lembrando do Matadouro. Ó, portão de ferro. E aqui nós vamos passar ao lado de uma das vilas operárias. Foram duas vilas. Tem aqui uma vila de casa. Lá no fundo tem um pedaço da escola Princesa Isabel. Olha aqui, ó, Vila dos Moradores de Matadouro. Estou correndo devagarinho. Estou passando então na Rua do Matadouro, Rua das Palmeiras Imperiais. Vou passar para o outro lado para pegar o Palacete Princesa Isabel, Centro Cultural de Santa Cruz. Veja o que é que plantaram algumas árvores, né? Floridas, vai ficar bonito também. Mas tentaram replantar as palmeiras, algumas vingaram, outras não. Mas essa alameda toda era toda de palmeiras. Tem algumas fotos mais antigas, bem antigas, mostrando as palmeiras, né? Lamentavelmente hoje não tem mais. Então vejam aqui, nós temos aqui à direita a Vila Olímpica Oscar Schmidt, né? Essa Vila Olímpica aqui, que é da prefeitura, o equipamento da prefeitura. E ali à nossa direita, logo em seguida, o Palacete Princesa Isabel, que é atualmente também está servindo como sede da administração regional, né? Administração regional, que agora chama-se, vamos ver ali, subprefeitura Zona Oeste 3. Olha, agora tem a sede da subprefeitura aqui e o Palacete. O Palacete Princesa Isabel, que tem o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge. Tem o Ecomuseu, como vocês podem ver ali. Tem o NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Várias exposições. Tem a biblioteca também, Biblioteca Popular Municipal Joaquim Nabuco. E um teatro. Então, aqui, ó, Centro Cultural Municipal de Santa Cruz. Logo em seguida tem a Escola Princesa Isabel. Isso aqui tudo, eu já fiz postagem sobre isso. Quem tiver interesse poderá pesquisar. Depois eu vou fazer algumas colocações de links aqui, ó. Escola Fernando de Azevedo, que atualmente é um Ginásio Esportivo Olímpico Fernando de Azevedo. Ele foi criado inicialmente como Centro Interescolar Municipal Fernando de Azevedo. Depois se transformou apenas em escola principal, agora funciona como o GEL. Já expliquei muito sobre GEL, JET, olha lá, Escola Municipal Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo foi um daqueles intelectuais muito ligados à educação. Na época do Florestan Fernandes, década de 30, da Escola Nova, quem estuda um pouco de história da educação sabe realmente a importância do Fernando de Azevedo. E aqui à direita nós temos o portão de acesso ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, como todo mundo sabe,
era filho do Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, e José Maria da Silva Paranhos Júnior, que era o barão, o outro era o Visconde. Todos dois foram importantes na história do Brasil. O barão foi chanceler, foi diplomata, esteve liderando aqui, ó, a Vila Operária, a outra Vila Operária, a Vila do Matador, as casinhas, são 38 casas, atualmente fecharam lá do outro lado, porque tinha muita gente circulando direto. Então o barão do Rio Branco foi muito importante na história como defensor das divisas territoriais em vários casos, e era também um historiador, pesquisador, com pesquisas importantes. E o Visconde do Rio Branco, que era José Maria da Silva Paranhos, né, foi o responsável pela lei, a famosa lei do ventre livre. A lei do ventre livre, foi o defensor. Inclusive ele esteve em Santa Cruz em 1871. Eu já fiz postagem também sobre isso. Visconde do Rio Branco, né? A fazenda de Santa Cruz, quando houve uma festa comemorativa da lei, reunindo todos os escravizados, com a presença da princesa Isabel, enfim, esse foi o Visconde do Rio Branco. E o barão também esteve em Santa Cruz, barão do Rio Branco, tem inclusive fotos dele, já era república, mas ele, como era uma pessoa muito influente, ele continuou como ministro. Ele veio aqui, tem uma foto dele junto com o presidente da República, lá no Mirante Imperial. Também já fiz postagem sobre isso. Tudo que eu estou falando, de certa forma, já tem postagem, não tem novidade nenhuma. Mas, como hoje é uma corrida, aqui eu estou passando pela escola municipal, prefeito Carlos Vital, João Carlos Vital. Essa escola aqui é uma escola do primeiro segmento, vejam vocês. Tem um outro pintado de azul, e logo em seguida nós vamos chegar ao Largo do Bodegão. Então a escola municipal, prefeito João Carlos Vital. Prefeito João Carlos Vital foi prefeito do Distrito Federal. Então hoje, nesta terça-feira, 11 de novembro de 1949, data em que estou comemorando 76 anos de vida, graças a Deus, né? Graças a Deus, 76 anos. Não são 76 dias, como dizia minha falecida mamãe Rosana do Nascimento Souza. Eu resolvi fazer uma caminhada assim leve, né? Porque, como eu falei, daqui a pouco eu tenho que ir para o médico, participar de uma consulta lá. Então eu tenho que chegar um pouco cedo para fazer as minhas tarefas, como diz meu amigo Silvan. Sempre tem as tarefas, né? De varrer o quintal e tudo. Tomar um banho e me preparar para a consulta. Consulta com o urologista. Amanhã, quarta-feira, eu vou para uma consulta com o cardiologista, e na quinta eu vou a nutricionista especializada em nefrologia, né? E na sexta, para fechar essa semana de consultas, eu estarei fazendo uma consulta, participando de uma consulta de oftalmologia, porque além desses problemas todos, eu também ainda tenho problemas de vista, né? Glaucoma. Então tem que tomar cuidado de tudo: cabeça, olhos, coração, estômago. Agora estou com problemas de gastrite, né? Quer dizer, minha dieta vai ficando cada vez mais limitada. E estou chegando aqui no Largo do Bodegão. Eu vou encerrando aqui no Largo do Bodegão essa corridinha bem simples, não nada de corrida de atleta, uma corridinha bem devagar, quase caminhando, passando aqui em frente à FATEC e terminando aqui
em frente à igreja, a capela em devoção a São Jorge. São Jorge, rogai por nós e nos proteja. Então está lá, ó, a capela em devoção a São Jorge, Largo do Bodegão, dia 11 de novembro de 2025, data do meu aniversário. Então, encerrando aqui, em frente à capela de São Jorge. Um abraço a todos, uma excelente semana e agradecendo pela sua presença aqui.